A criação de Adão. As reflexões apresentadas aqui não têm a pretensão de estabelecer verdades absolutas. Elas existem como instrumentos de análise e convites à consciência crítica, deslocam o leitor do conforto das certezas para o território fértil da investigação consciente. Todos os conteúdos pode e deve ser pesquisado externamente pelo leitor. Fonte: Jean Val Elan. 21/10/2025.ru. A criação de Adão, a origem de Pandora e as narrativas antigas sobre a humanidade. 1. A criação de Adão, dentro de uma visão para reflexão. Dentro de certas correntes esotéricas e gnósticas, a figura de Adão, conhecida pela tradição judaico-cristã no livro do Gênesis, não seria o primeiro ser humano da história, mas o último de uma longa sequência de experiências genéticas e espirituais realizadas na Terra e fora dela. Segundo essa narrativa, a humanidade teria passado por múltiplas fases de desenvolvimento antes do surgimento do chamado Adão bíblico. Esses estágios envolveriam intervenções externas, tanto de seres extraterrestres biológicos quanto de entidades extrafísicas. Intervenções genéticas antigas. Por volta de 48 mil anos atrás, ocorreu uma das principais intervenções. Seres conhecidos em tradições sumérias como Anunnaki, interpretados como visitantes de outro mundo, teriam manipulado diferentes espécies humanas primitivas: Homo sapiens, Neandertais, Homo erectus, outras linhagens humanoides. O objetivo: introduzir nesses seres um gene associado à racionalidade e à linguagem que os Anunnaki tinham, FOXP2, ligado à fala humana e inteligência. Essa modificação buscaria criar uma espécie capaz de compreender ordens, executar tarefas complexas, obedecer aos seus criadores. Assim surgiriam por experiências linhagens humanas com maior capacidade cognitiva e tendência à organização social hierárquica. O último Adão. Milhares de anos depois, cerca de 23 a 24 mil anos atrás, um novo passo teria sido dado. Um ser humano geneticamente derivado dessas linhagens manipuladas teria recebido uma intervenção adicional atribuída a Javé. Esse Adão seria um humano biologicamente moderno, Homo sapiens, portador de genética previamente modificada, ajustado para maior obediência e alinhamento com o plano divino. Portanto, o Adão do Gênesis seria visto não como o primeiro homem absoluto, mas como o primeiro de uma linhagem genética criada específica destinada a cumprir um propósito espiritual: purificar os VRTT, atividade mental incessante. 2. As mitologias que relatam histórias semelhantes. Diversas tradições antigas trazem versões simbólicas ou paralelas dessa narrativa de criação e intervenção. Tradição suméria e mesopotâmica. Fala dos Anunnaki, seres vindos do céu. Relata a criação do ser humano para trabalho e organização da Terra. Descreve manipulações genéticas e mistura entre deuses e humanos. Tradição acadiana, assíria e babilônica. Continua a história suméria com outros nomes para os mesmos seres. Introduz relatos de híbridos e heróis semidivinos. Livro de Enoque, tradição judaica apócrifa. Menciona vigilantes ou anjos que desceram à Terra. Descreve cruzamentos com mulheres humanas. Relata o surgimento de gigantes, nefilins. Gnosticismo, como o apócrifo de João, apresenta a humanidade como resultado de múltiplas criações. Descreve arcontes participando da formação do corpo humano. Fala de um ser humano moldado fora da Terra e depois trazido ao mundo físico. Mitologia grega. Introduz a figura de Pandora, primeira mulher. Relaciona sua criação a um evento de transformação e ruptura. Mitologia hindu. Descreve deuses que criam e recriam a humanidade. Fala de eras sucessivas de criação e destruição. Essas narrativas, apesar das diferenças culturais, apresentam temas comuns: intervenção divina, criação múltipla, hibridização e conflito entre obediência e liberdade. 3. O surgimento de Pandora e sua transformação. Pandora não seria apenas um símbolo mitológico grego, mas a representação de um evento profundo. Origem extrafísica. Pandora teria sido originalmente um ser extrafísico, demo, no universo metafísico, pertencente a um plano de existência não material. Esses seres seriam compostos de energia ou plasma, com formas instáveis e não biológicas. Em determinado momento, um desses seres teria recebido padrões genéticos de diferentes entidades, sofrido um processo de transformação,
assumido forma biológica feminina humana. Essa transformação teria ocorrido em um ambiente terrestre associado à figura mitológica de Epiméteo. A metamorfose. Ao assumir um corpo humano, Pandora teria experimentado algo inédito, a sensação biológica de prazer, liberdade e individualidade. O chamado primeiro sorriso de Pandora simboliza libertação de uma condição anterior considerada opressiva, aceitação da experiência humana, surgimento de um princípio de autonomia emocional. Esse momento teria gerado uma linhagem com características únicas. 4. O DNA da insubmissão. A narrativa propõe que Pandora, um arconte que se metamorfoseou em mulher humana sem reversão, teria originado descendências com traços genéticos e psicológicos diferentes da linhagem de Adão. Enquanto a linhagem associada a Adão tenderia a organização, obediência, estabilidade. A linhagem ligada a Pandora tenderia a autonomia, questionamento, liberdade emocional. Essa combinação produziu a humanidade como conhecemos, uma espécie simultaneamente obediente e rebelde, racional e emocional, controlável e imprevisível. 5. O encontro entre Adão e Eva. Quando a linhagem de Adão, obediente, encontra a linhagem derivada de Pandora, autônoma, surge um ponto de tensão central. Eva, nessa leitura simbólica, representaria a herança de Pandora, portaria um DNA de autonomia, introduziria o impulso de conhecimento e liberdade. O chamado fruto proibido seria interpretado não como uma fruta literal, mas como acesso ampliado à consciência, expansão da percepção, ruptura à obediência absoluta. Esse evento simbolizaria o início da humanidade consciente de si mesma e menos controlável. 6. O significado simbólico dessa narrativa. Independentemente de ser interpretada como mito, alegoria ou hipótese esotérica, essa visão apresenta a história humana como resultado de múltiplas influências, marcada por conflitos entre controle e liberdade, construída por alianças e rupturas. Adão e Eva tornam-se assim arquétipos de duas forças presentes na humanidade: a busca por ordem e direção, o impulso por autonomia e consciência. A união dessas duas forças teria moldado a experiência humana ao longo de milênios. Conclusão. Nessa leitura expandida, a história da criação humana não é simples nem linear. Ela envolve intervenções externas, múltiplas linhagens, transformações espirituais e biológicas, conflitos entre obediência e liberdade. Adão simboliza o projeto de organização e controle. Pandora simboliza a liberdade e a autonomia. Da união dessas duas correntes teria surgido a humanidade, a última espécie criada e a única que se tornou sagaz, capaz de criar civilizações, questionar seus criadores e buscar seu próprio destino.